A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos, que Deus os abençoe, que Deus esteja derramando a sua graça, da sua unção, do seu poder, do seu sobrenatural. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Depois de um período aí de mais ou menos 13 dias aí, o Senhor me concedeu a oportunidade de estar de volta para nós estarmos continuando esse trabalho, essa obra de amor ao próximo, e eu tenho um imenso prazer de estar aqui com os amados irmãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós estarmos aqui novamente falando do poder salvífico desse Deus que vive e reina para tudo sempre, amém? Então é mais uma oportunidade que Papai do Céu nos concede, é mais uma oportunidade que Papai do Céu vem e fala aí, olha, estou te dando mais uma oportunidade, estou abrindo mais uma vez esse canal de bênção para a tua vida, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós estarmos aí falando desse Deus que tudo pode, amém? Então, eu quero estar começando com uma oração, agradecendo a Papai por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda tem projetado para a minha vida, tem projetado para a tua vida. Não acabou, não é o fim. Nosso Deus, Ele virá segunda vez para me buscar, Ele virá segunda vez para buscar a sua igreja e buscar a cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu milagre, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. É mais um momento, ó Pai, de reflexão da tua palavra, é mais um momento, ó Deus, de nós estarmos orando, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor, ó Deus, direção, Senhor Deus, para tudo que iremos fazer na data desse dia, Senhor Deus, que o Senhor venha tomar a frente, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, pega nas nossas mãos, ó Pai, nos direciona, nos capacita, faça, Senhor Deus, com que os teus filhos, ó Pai, e as tuas filhas, ó Pai, possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, estar, Senhor Deus, ouvindo a tua voz, ouvindo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu direcionamento, Pai. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, incapacitado, ó Pai, das suas funções vitais. Mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem, aleluia, Senhor Deus, opera. O Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Então, Senhor Deus, é nesta manhã, Senhor Deus, que nós colocamos, ó Pai, os nossos amados irmãos, irmãs, Senhor Deus, aleluia, amigos, ó Pai, aleluia, nossa parentela, Senhor Deus, todo aquele, Senhor Deus, que necessita de uma graça, todo aquele que necessita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai, sobre eles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, vigor do céu, trazendo a cura, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, que teu filho, Senhor Deus, que a tua filha tanto precisa. Então, ó Pai, nós, aleluia, Senhor Deus, nos regozijamos na tua presença, Senhor Deus, descansamos em ti, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente, Senhor Deus, na hora da angústia. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. E nós, ó Pai, te somos gratos, nós somos homens e mulheres felizes, ó Pai, da tua presença santa, do teu grande, aleluia, poder, da tua grande, aleluia, Senhor Deus, boa vontade, Senhor Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim, ó Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, nos posicionamos diante do Senhor, ó Pai, dizemos que o Senhor é lindo. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua cura, Senhor Deus, que veio sobre mim, Senhor Deus, pelo, aleluia, restabelecimento, ó Pai,
Aleluia, Senhor Deus. Oh, Deus de Israel, eu te agradeço, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos, também que oraram por mim, meus amados irmãos, ó Pai, que intercederam junto a Ti, Senhor Deus, pela minha saúde, ó Pai, pela minha recuperação. Muito obrigado, ó Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, clamando ao Senhor por portas abertas. Eu oro, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha visitar esse pai de família, essa mãe de família, esse filho que ajuda, Senhor Deus, seu pai e sua mãe. Aleluia, Senhor Deus, que tem estado desempregado, Senhor Deus, mas precisa, Senhor Deus, de uma porta aberta. Precisa, Senhor Deus, de um auxílio do Senhor. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda, Senhor Deus, ao teu filho. Ajuda a tua filha, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, a desvencilhar, Senhor Deus, aleluia, das situações difíceis, ó Pai, mas que venha, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, um campo fértil, Senhor Deus, que venha frutificar, Senhor Deus, e abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, ó Pai, abençoar os pais, os seus entes queridos, ó Pai, e ter dignidade de vida. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu imploro ao Senhor, venha, Senhor Deus, nos ajudar, ó Pai, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos que estão propostos a nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também trabalha, Senhor, na vida, Senhor Deus, dos cônjuges, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, a Tua palavra, Senhor Deus, que diz que é espírito e vida, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar dentro do casamento, do matrimônio, ó Pai, aleluia, ajudando, Senhor Deus, a família. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, nós clamamos ao Senhor na data desse dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que bom. Aleluia. Minha amada irmã Irene Carvalho, seja bem-vinda nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que a paz também esteja com a senhora, também com toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Também a minha amada irmã, também Noemi Souza, seja bem-vinda novamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. É mais um tempo que Papai do Céu tem aí nos dado, né? Tem aí, como se diz assim, caprichado conosco, né? Para nós estarmos aí fazendo a sua obra, nos entregando a Ele. Sem Ele nada podemos fazer. E nós temos a imensa alegria de estarmos juntos nessa manhã. E as minhas amadas irmãs alegram o meu coração de estar aí junto comigo. Nós temos aí um prazer, né, de estar adorando o nosso Deus, o prazer de estar buscando a sua face. E não tem preço, não tem nada como comparar essa presença maravilhosa do nosso Deus na nossa vida, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento, que Papai do Céu tem aí desempenhado um papel assim importantíssimo na minha vida e na vida também de cada pessoa, né, que tem participado conosco, de cada pessoa que tem sido aí um conosco. Nós nos alegramos nesse Deus que tudo pode, amém? Então nós estamos estudando cada livro da Bíblia, como Jesus ele é representado. Nós paramos no livro de Mateus e eu quero dar continuidade a partir do livro de Mateus. Hoje nós estaremos trabalhando o livro de Marcos. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, este pastor que é idealizador dessa obra e também responsável, amém? Glórias a Deus. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de Marcos, capítulo 6, de verso de 1 a 6. E reflexão, em Marcos, Jesus, ele é o ilustre carpinteiro, né, de Nazaré. Data de hoje é dia 10/2/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos.
Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja o seu lar. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Tenho deixado alguns links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam deixando aí o seu like, assistindo aí os vídeos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. É um prazer enorme estar recebendo os nossos amados irmãos de volta. É muito bom, né? Nós estarmos juntos novamente e estou me sentindo bem. Ainda não estou 100%, mas estou me sentindo bem. Já voltei a trabalhar ontem também e tem aí, como se diz, rompido com as barreiras, né? Que está proposta à minha pessoa, né? E eu conto com as orações dos amados irmãos ainda. Peço aos amados irmãos que estejam orando, intercedendo aí pelo pastor Carlos. E vamos que vamos, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. A nossa irmã Marina Salles Andrade está dizendo: que bom ver o Senhor de volta. Estávamos com saudade, né? Sentindo a sua falta. Então é bom, né? Ontem também eu estive na reunião de oração, né? Das igrejas. Foi uma festa assim, foi só sorriso largo. E Deus é bom, né? Deus é bom. Eu senti no meu leito que muito desfalecido, muito cansado, muito baqueado mesmo. E chegou o momento de eu pensar que eu não voltaria, mas Deus, Ele tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a nossa vida, né? E agradeço muito, né, as orações dos amados irmãos, muita gente orando, muito dos amados irmãos clamando, né, ao Senhor. Então foi assim um tempo dificultoso, mas um tempo assim de sentir um abraço mútuo, né, da igreja. E foi tempo assim bom, maravilhoso. Foi um tempo assim que eu senti a mão de Deus também me restabelecendo. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos meus amados irmãos por esse momento, né, de oração, esse momento de intercessão. E bola para frente, vamos embora que o Senhor tem muita obra para a gente fazer aí, amém? Glórias a Deus. Pauline Oliveira, seja bem-vinda. Tem uns pseudônimos, né, aqui no Kawai que fica difícil de ler, né? Mas sejam bem-vindos todos os nossos amados irmãos e irmãs do Kawai, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir aos amados irmãos que estejamos abrindo aí no livro de Marcos, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, amém? Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? E não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas,
somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Então, quando Jesus ele chega na sua terra, duvidaram do que estava nele. Não é este o carpinteiro? Não é este filho de José e Maria? Não é este aquele que os seus irmãos está entre nós? E como este sabe letras se não estudou? E a gente vê quanta ignorância a respeito do reino de Deus, a respeito do que Deus pode fazer, né? A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão José Vidal, seja bem-vindo nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom tê-los de volta. Que Deus esteja abençoando aí aos meus amados irmãos, derramando da sua graça, derramando do seu poder, e que Deus esteja aí nos ajudando, né? Nessa caminhada aí que tem sido assim uma bênção, né? A caminhada com Cristo. E que Cristo esteja aí nos auxiliando nessa manhã, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Então, meus amados irmãos, Jesus, ele foi desonrado, né? Na sua própria terra. Quantas vezes nós também temos uma palavra aí. Não sei, você já experimentou trazer uma palavra, você abriu a Bíblia e você explanou uma palavra, falou do poder salvífico, falou das maravilhas de Deus e não surtiu efeito nenhum. As pessoas não deu glória a Deus, não deu aleluia, mas quando uma outra pessoa veio de fora, leu a mesma palavra, a igreja pegou fogo. Isso tem acontecido, mas nós precisamos continuar buscando, continuar colocando o nosso coração em Deus, continuar colocando a nossa fé naquele que vive e reina para todo sempre, porque as Sagradas Escrituras diz que no tempo oportuno Ele nos exaltará, no tempo oportuno Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. E eu disse para os amados irmãos que o livro de Marcos, né? Jesus ele é representado como o carpinteiro. Não é um carpinteiro qualquer, é o carpinteiro, né? Mas também no livro de Marcos 10:45 é o núcleo, é o centro de tudo no livro de Marcos. Diz o livro de Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Assim, meu amado irmão, como Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, nós também temos que nos doar, temos que nos entregar, temos que colocar a nossa vida no altar, falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero doar um pouco do meu tempo, eu quero doar um pouco de vida, eu quero doar um pouco de mim, eu quero doar, nem que seja através da intercessão, da oração, nem que seja através, aleluia, de doações. Eu quero fazer algo para a tua casa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na presença desse Deus que tudo pode. Então eu quero entrar aqui dissertando a respeito do livro de Marcos, que diz assim, Evangelho de Marcos, do capítulo 6, de 1 a 6, ele diz aí tudo que nós lemos, que Jesus ele foi rejeitado na sua terra. Mas diz assim, depois de realizar a ressurreição da filha de Jairo, em cidade próxima ao mar da Galiléia, Jesus resolveu ir para a sua terra, Nazaré.
sendo acompanhado por seus discípulos. Nazaré ficava a uma distância aproximadamente 25 quilômetros do mar da Galileia. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado na cidade de Nazaré, onde passou a maior parte da sua vida, permanecendo até o início do seu ministério, quando mudou-se para Cafarnaum. Então, o que diz a respeito desse período? Jesus ele aparece no templo ensinando os doutores da lei com 12 anos de idade. De 12 anos de idade até os 30 anos, Jesus ele trabalha dentro de casa, com sua família. Ele é o carpinteiro. Ele é o carpinteiro. Ele é aquele que cuida da sua mãe, ele é aquele que cuida do seu pai, ele é aquele que cuida dos afazeres do lar. Agora, Jesus, com 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. E o ministério de Jesus dura 3 anos sobre essa terra. E depois ele se entrega pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele padece para que eu tivesse vida, para que nós tivéssemos vida. Ele padece pelos nossos pecados. Amém? Perdão. Nazaré era um pequeno vilarejo nos dias de Jesus, com algumas centenas de habitantes e bem poucas casas. Atualmente, Nazaré é o segundo local de Israel. Atualmente, Nazaré é o segundo local em Israel mais visitado por todos os turistas cristãos do mundo inteiro. Possui uma população de 70 mil habitantes, sendo 2/3 de origem muçulmana, 1/3 de origem cristã. Logo após o início do seu ministério, Jesus resolveu visitar a sua cidade. E esse episódio foi narrado, além de Marcos, também por Mateus 15, Mateus 13, 53 ao 58 e Lucas também 4, capítulo 16 ao 30. Como aqui está dizendo que foi narrado por Marcos, Marcos ele é o principal dos evangelhos sinóticos. O que quer dizer isso? Ele é o principal evangelho porque Marcos ele foi a testemunha ocular de tudo o que acontecer. A igreja era dentro da casa de Marcos. Aqui, este Marcos que nós estamos falando é João Marcos. João Marcos, filho de Maria. E ele assistia tudo. Ele era um garotinho quando tudo acontecia diante dos seus olhos. E ele serve também como base, como alicerce para todos os outros 3 evangelhos. Então, Marcos, ele foi testemunha ocular de tudo que aconteceu ali em Israel, de tudo que aconteceu no ministério de Jesus, no ministério dos discípulos. Amém? Então, a narrativa de Lucas expõe a leitura do texto bíblico de Isaías e a palavra que Jesus falou dentro da sinagoga, terminando com a narrativa que o povo de Nazaré tentou matar Jesus. Os evangelistas Mateus, Marcos se atêm à questão da rejeição que Jesus sofreu em sua própria terra, em razão da grande incredulidade que tiveram. Neste estudo, tomando por base o texto de Marcos, vamos procurar analisar os questionamentos e a rejeição do povo de Nazaré com relação a Jesus e o que o mestre disse a respeito dessa atitude deles. E o parágrafo seguinte diz assim: de onde lhe vem tudo isso?
O quê? O quê? Sabedoria. De onde vem tanta predisposição de falar com tanta clareza do reino de Deus. Então, o verso 2 do texto que nós lemos diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Em Nazaré havia uma sinagoga, e no dia de sábado, como era de costume, o povo nela se reunia para ouvir a leitura da palavra de Deus, cantar louvores, fazer oração e adorar a Deus. Naquele sábado, Jesus fez-se presente, como fizera inúmeras vezes durante o tempo que ali se residiu, por mais de 20 anos. Conforme a narrativa de Lucas, Jesus fez a leitura do texto de Isaías 61, 1 e 2 e afirmou que naquele dia nele se cumpria a palavra daquela profecia, o que indica que se apresentava como o Messias esperado por Israel. Jesus, ele se apresenta como o cumprimento da profecia. Ele diz: hoje essa profecia que foi dada por Isaías, ela se cumpre na minha pessoa. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo enviado por Deus. Assim diz as Escrituras. Então houve no coração dos ouvintes um sentimento misto de admiração e de incredulidade ao mesmo tempo. Pois, por outro lado, reconheceram que suas palavras e seus milagres eram surpreendentes, mas, por outro lado, o rejeitaram e, não conseguindo recebê-lo como profeta, como Messias. A primeira pergunta que inquietava o povo era: de onde lhe vem tudo isso? Essa pergunta está ligada ao fato de que durante o tempo em que Jesus viveu naquela cidade, ele era uma pessoa comum. Isso nos evidencia a perfeita humanidade de Cristo, a perfeita humanidade de Jesus. Todavia, num outro momento, Jesus passou a ensinar e a fazer coisas surpreendentes que antes ele não fizera. Então, de onde viera tudo aquilo? Possivelmente pensaram que Jesus estava enganando o povo. Não conseguiram crer que o ouvia uma mensagem verdadeira, pois eles conheciam Jesus como uma pessoa simples, que crescera no meio deles. Entretanto, a resposta para a pergunta estava na própria leitura feita por Jesus no texto de Isaías 61, 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Amém? A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão, pastor Carlos Wesley, seja bem-vindo, Deus te abençoe, amigão, né? Deus esteja aí operando soberanamente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, a resposta é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. O Senhor ungiu a Jesus de Nazaré. O Senhor, aleluia, derramou sobre ele, aleluia, do seu poder, do seu sobrenatural, amém? Depois que saíra de Nazaré, Jesus foi batizado nas águas e cheio do Espírito Santo, iniciando o seu ministério na unção e no poder do Espírito. Para aquela pergunta, de onde lhe vem tudo isto? A resposta era: vem de Deus.
vem, aleluia, do sagrado, vem daquele que vive, vem daquele que reina para todo sempre, vem daquele que, aleluia, nas suas mãos está todo o poder. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Versículo 2, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, aleluia, que o ouviam maravilhavam dele. Ele estava, aleluia, cheio, aleluia, de sabedoria, cheio de poder do Espírito Santo de Deus. Ao encarnar, Jesus tornou-se perfeitamente, aleluia, homem. Ele era 100% humano e, ao mesmo tempo, 100% divino. Todavia, Jesus não abriu, aleluia, mão da sua glória e viveu como um homem. Ou melhor dizendo, todavia Jesus abriu mão de sua glória e viveu como um homem. Então Jesus, ele abriu mão de sua glória e viveu como um homem. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também ao meu amado irmão. Aleluia, professor Fernando Lopes, seja bem-vindo nessa manhã. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo. Então, ele não estudou em nenhuma escola rabínica, mas quando tinha 12 anos de idade, já possuía capacidade para conversar com os doutores da lei no templo de Jerusalém. Amém? Glórias a Deus. Obrigado aí, meu amado irmão Fernando Lopes. Eu também estou muito alegre, de estar voltando, de estar aqui fazendo essa programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo. Deus é fiel, amém? Então, Jesus, ele não estudou, em nenhuma escola rabínica, mas já instruía os doutores da lei. Então, aleluia, entretanto, durante o tempo que Jesus viveu em Nazaré, o que fez como uma pessoa comum? Pois não tinha ainda iniciado seu ministério. Viveu como uma pessoa normal, entre eles. Agora, Jesus volta à cidade, cheio do Espírito Santo, e no exercício do seu ministério, para proclamar aos habitantes daquele lugar a mensagem do reino de Deus. Era evidenciada em seus lábios uma sabedoria que nunca, aleluia, antes ouvida por nenhum do povo. Havia um reconhecimento que algo diferente estava presente na vida de Jesus. De onde viera tanta sabedoria? Havia uma única resposta a essa pergunta. A sabedoria, ela vinha do alto. Ela vinha do próprio Deus. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos, chegando, aleluia, começou a ensinar na sinagoga, muitos ouviram, maravilharam, de onde vem tudo isso? E a notícia, ela correu através dos milagres que Jesus fazia ali em Nazaré. Era algo inquestionável. Que maravilhas acontecia, aleluia, através de suas mãos. Entretanto, qual seria a fonte de todo esse poder, aleluia, para realizar essas maravilhas? Essa era a questão. O povo de Nazaré estava preso nas lembranças da convivência simples que tivera com Cristo por mais de 20 anos, de maneira que não conseguia acreditar nas possibilidades de estarem frente a frente com alguém que realmente foi enviado por Deus. Amém? Que realmente foi enviado por Deus. Obrigado aí, meu amado Fernando Lopes. Deus abençoe. Então, havia um preconceito estabelecido no coração de cada um deles,
que resultou num sentimento de dúvidas, de incredulidade, de rejeição ao Filho de Deus. Então, eles rejeitaram o Filho de Deus. Não é este o carpinteiro? Mas não é um carpinteiro comum, não é um carpinteiro qualquer, é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Ele é o ilustre carpinteiro. Então, não é este o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? Escandalizavam-se por causa dele, por causa daquele tempo que passaram junto com ele. Além disso, a família de Jesus vivia em Nazaré e todos conheciam a sua mãe e seus irmãos. É interessante que os nomes, aleluia, dos irmãos de Jesus são relatados nesse texto. Jesus tinha 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. José possivelmente já fosse morto, pois não é citado. O fato de conhecerem Jesus e sua família tornou-se uma barreira para os nazarenos reconhecerem o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não o reconheceram. É interessante, aleluia, nós estarmos diante de tal situação inusitada. Por quê? Ao mesmo tempo, eles veem as maravilhas e o passado obscurece o seu entendimento. Como pode acontecer tal coisa? Ele não cursou nenhuma faculdade. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto poder pelos seus milagres? O texto bíblico diz expressamente que eles escandalizavam por causa disso, por causa dele. Isso significava que eles entenderam que os feitos de Jesus não eram verdadeiros e ficaram até revoltados, pois o texto de Lucas relata que expulsaram Jesus da cidade, levando-o até o alto do monte, com o propósito de lançá-lo de alto a baixo. Era uma forma de realizar o apedrejamento posterior. De maneira sobrenatural, Jesus se desvencilhou deles, evitando, aleluia, ser morto naquela ocasião. O profeta é desprezado em sua terra. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Havia desprezo a Jesus pelo fato dele ter crescido no meio do povo de Nazaré. Ao invés de valorizá-lo como filho mais ilustre, houve um desprezo acentuado, exatamente pela proximidade que tiveram com Jesus e sua família. Entretanto, Jesus não era o primeiro profeta a ser desprezado pelos seus amigos e familiares. Outros também o foram. Jeremias é um bom exemplo disso, conforme encontramos na narrativa do texto de Jeremias, capítulo 11, 21. Comparando com Jeremias também 1:1. Os próprios familiares de Jesus, até então, também não tinham aceito o seu ministério. Somente após a ressurreição de Jesus é que o reconheceram como Messias. Isso nos serve de alerta, pois Deus levanta líderes no nosso meio, no meio da igreja local, os quais precisam ser reconhecidos e valorizados em nosso meio. Muitos deles somente possuem reconhecimento ministerial quando vão para outros lugares. Nazaré perdeu a oportunidade da visitação de Deus. Tiveram o privilégio de ter a presença de Deus durante tanto tempo vivendo entre eles. E quando viram Deus se manifestar através da vida dele, não conseguiram crer,
no que Deus estava realizando em seu meio. É interessante que Jesus estava em franca popularidade em outros lugares e poderia ter desprezado a pequena cidade de Nazaré. Entretanto, voltou para anunciar aleluia, aos seus amados e amigos e parentes o que Deus tinha, aleluia, para a vida de cada um deles. Não importava como a nossa mensagem, não importa como a nossa mensagem será recebida pelos nossos amigos e familiares, mas devemos anunciar a cada um deles a experiência que temos com Jesus. Eles precisam ouvir de nós mesmos o quanto é valioso e importante ter Jesus em nossos corações. Embora não tenha crido, Jesus não deixou o povo de Nazaré sem a oportunidade de conhecer a visitação de Deus. Jesus se apresentou a eles como profeta, como Messias. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia Silene, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Então Jesus, ele se apresenta entre o seu povo como Messias, como aquele que é enviado por Deus. Da mesma maneira, não devemos deixar de anunciar às pessoas mais próximas de nós a mensagem do Evangelho de Cristo. A rejeição do povo de Nazaré era um prenúncio da rejeição final, que seria manifestada a Jesus pela nação de Israel. Jesus se admirou da incredulidade dos nazarenos e admirava-se da incredulidade deles. Jesus desejava realizar muitos milagres no meio do seu povo, do povo de Nazaré. Entretanto, apenas curou algumas pessoas impondo-lhe as mãos. A incredulidade do povo daquela cidade impediu que os milagres acontecessem em seu meio. Isso não significa que Jesus não tivesse o poder de realizar muitos milagres. Mesmo assim, entretanto, Jesus não iria manifestar seu poder por meio da incredulidade, da rejeição manifestada por aquele povo. Aprendamos que onde há incredulidade, não há manifestação do poder de Deus. A incredulidade do povo de Nazaré foi tamanha que Jesus ficou admirado. Não foi a manifestação de algumas pessoas incrédulas. Houve uma incredulidade geral e tão acentuada que Jesus ficou admirado com aquela situação. Como é terrível a incredulidade! Ela impede as bênçãos de Deus, conduz as pessoas à morte espiritual e eterna, pois perdem a oportunidade de receber a salvação através de Jesus. Precisamos sondar diariamente os nossos corações para que nenhum tipo de incredulidade possa nele lançar as suas raízes, endurecendo-o ou nos afastando da presença de Deus. Quanta incredulidade temos visto nos nossos dias atuais. Quantas rejeições há no meio da população em relação ao Evangelho de Jesus. Infelizmente, a mesma atitude do povo de Nazaré continua sendo manifestada pelo mundo afora, razão pela qual grande parte da população perde a oportunidade da salvação. Entretanto, o Evangelho, sendo o mesmo, estabelece, como está escrito, o texto de João 3,16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer, meu amado irmão, não perca a oportunidade de ter, aleluia, um relacionamento com Deus. Não perca a oportunidade de ter um tete-a-tete com o Pai. O mundo jaz do maligno, mas Cristo, ele está de braços abertos para te receber nesse dia de hoje. Muitas situações têm acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem nos afastado da presença de Deus. Isso tem entristecido o coração do Pai.
E muitos têm descido à sepultura sem conhecer a Jesus. A oportunidade que temos de ter uma vida sacra, uma vida no altar, é agora. E se nós temos uma vida com Cristo neste local, amados irmãos, nessa terra onde nós estamos, ela serve para Jerusalém celestial. Mas se nós não tivermos um relacionamento com o Pai aqui nessa terra, aqui e agora, não adianta pensar que teremos um relacionamento com o Pai após a morte, que não teremos. Nós temos trabalhado aí alguns textos, como o de Lucas, capítulo 16, verso 19, que diz que Lázaro, ele estava à porta de um homem rico. Esse homem rico, ele vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele não tinha a presença de Deus. A presença de Deus é mais do que linho. A presença de Deus é mais do que púrpura. A presença de Deus é mais do que ouro, mais do que prata. A presença de Deus é que vai fazer com que eu e você habite na Jerusalém celestial. Hoje é o dia de tu tomar a tua decisão e falar: eu creio em Cristo. Eu quero servir ao meu Deus, eu quero colocar a minha vida no altar. Ele é meu tudo. Ele é meu amado, meu amada. Aleluia, é meu. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos qualificar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos nos colocar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Ele está de braços abertos para te receber. Não o rejeite. Talvez você tenha, assim como o povo de Nazaré, colocado Jesus de lado. Mas Jesus, Ele está falando: olha, talvez essa seja a tua última oportunidade. Eu tenho prazer na tua vida. Venha, esteja comigo. Eu estarei contigo. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer operar. Quantas pessoas já não têm mais a sensibilidade de estar chegando ao altar da adoração? Quantas pessoas não têm mais a sensibilidade de estar buscando ao Senhor? E nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu tive uma vez fora da igreja e foi um período de 2 anos para voltar à presença de Cristo. Mas quanto mais eu desejava voltar à presença de Cristo, mais as amarras, as agruras, mais o mundo me cercava. Foi momentos assim terribilíssimos na minha vida. Momentos que o inimigo de nossas almas, ele quis me arrebatar para o inferno. E até hoje, amados irmãos, se você vê como que eu fiquei doente, eu fui no monte no mês de janeiro 3 vezes no monte. E na última sexta-feira que eu desci do monte, eu desci consagrado, 3 dias consagrando ao Senhor no monte. Quando chegou no sábado de consagração, fui na consagração no Val do Jaboque. Me consagrei de manhã. Quando foi à noite, eu caí doente. O inimigo de nossas almas, ele está furioso na minha vida e na tua vida. Mas nós temos aquele que vela por mim, aquele que vela por você. Então, deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus fazer infinitamente mais. Não esteja aí ouvindo ou dando ouvido à voz do opressor, mas busca o Senhor. Se derrama, se derreta diante dele. Fala: Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero me entregar. A minha vida não tem sentido sem ti. Amém? Se entregue ao Senhor.
Ele ouvirá o teu clamor, o desejo do teu coração. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar dizendo aos amados irmãos que foi um prazer nós estarmos juntos nessa manhã, tanto os amados irmãos aqui do Kauai, conforme os amados irmãos do Facebook, conforme os amados irmãos também que eu vou postar aí no WhatsApp, também no YouTube. Que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando a sua unção, do seu poder salvífico, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Foi mais um tempo de leitura da Tua Palavra, explanação, Senhor Deus, da mesma. Quantos, ó Pai, dependem do Senhor e ainda está, Senhor Deus, enclausurados, ó Pai, nas mazelas desta vida. Mas o Senhor é Deus que sonda, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que guarda. O Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, concede ao teu filho e à tua filha, Senhor Deus, o prazer, Senhor Deus, da salvação. O prazer, Senhor Deus, de estar chegando, Senhor Deus, ao trono da tua graça. Reveste-os, Pai, com teu poder, aleluia, com teu sobrenatural. Recebe a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí uma ótima sexta-feira. Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, às 19 horas. Nós estaremos juntos. Você é meu convidado especial. Hoje eu convidei o diácono Cícero para estar trazendo uma palavra. E vai ser uma palavra abençoada em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe e até mais tarde, se Deus quiser. Fica na paz.